Eu me chamo Paulo Davi e você está no meu canal. Sejam todos bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Já dá um joinha. Compartilhe com seus conhecidos, seus amigos. Estamos chegando no final, né, do Sermão do Monte. Já falamos sobre todo o ensino de Jesus nesse sermão, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7, do verso 6. Falamos também no meio, né? Mostramos os fins, né? Que é o ensino de Jesus, falamos sobre o meio. Vimos que sem o Espírito Santo, sem que nós tenhamos aquele clamor, aquele pedido no nosso coração de ter o Espírito Santo, sem que nós tenhamos o batismo do Espírito Santo, não tem como nós andarmos no ensino de Cristo, não tem como nós encontrarmos aquela porta estreita, andar no caminho estreito. Essa é realmente o meio de ter nas nossas vidas o que Jesus ensinou. E agora vamos terminando falando sobre a prova. Como podemos saber se realmente o Espírito que está em nós é o Espírito de Cristo? Como podemos saber se realmente nós nascemos de novo, que nós realmente somos filhos de Deus por adoção? Como é que nós podemos ter confiança de que nós não estamos seguindo uma religião, algo da nossa cabeça, algo do nosso próprio coração? Como podemos ter certeza que realmente estamos em Cristo? E essa é a parte final do sermão. E eu gostaria de ler hoje, né, no capítulo 7, verso 15 a 23, um dos dois grandes sinais de que realmente somos de Deus. Vamos lá. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Aqui Jesus vai deixar mais claro o que ele quer, o que ele está falando. Ele começa dizendo, né, de falsos profetas. O que são esses falsos profetas? São aqueles que se disfarçam de ovelhas, mas no fundo, são lobos devoradores. E essa tem que ser a nossa primeira análise da nossa própria vida. Se nós realmente somos ovelhas, se nós realmente conhecemos o pastor. Jesus ensinou em algum lugar nos evangelhos: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas de Cristo só tem um pastor. E esse é um ponto importante. Se alguém tem o Espírito de Cristo, se alguém é ovelha de Cristo, então esse é guiado por Cristo. Esse ouve a voz de Cristo. Esse segue a Cristo. Porque quando nós tornamos homens nossos pastores, nós estamos sendo enganados. Enganados por nós mesmos, porque se nós precisamos de pastores para nos guiar, é porque nós não temos o verdadeiro pastor. Se nós precisamos de homens para nos indicar o caminho,
É porque nós não conhecemos o caminho. É porque nós não ouvimos a voz do pastor e precisamos que alguém nos guie. E isso, né, faz com que, primeiramente, nós estejamos entregando a nossa vida na mão de lobos. Porque só os lobos se apresentam como pastor. Só os lobos ensinam que as ovelhas precisam ouvi-los. É diferente de um obreiro de Deus, de alguém que serve a Deus, que ensina as pessoas a ouvir a voz de Deus. Ensina as pessoas a seguir a Jesus Cristo. Quando o homem, no seu ensino, torna as pessoas dependentes dele, quando um homem, no seu ensino, faz com que as pessoas o sigam, se apresenta como a voz de Deus, e ao invés de ensinar aqueles que estão chegando, porque é para isso que a Bíblia instituiu, né, lá no Novo Testamento, presbíteros e tudo mais que foi criado naquele tempo, era para ensinar os que estavam chegando, os cordeirinhos, né, os recém-convertidos, a ouvir a voz de Cristo. Ensiná-los a buscar Deus. Ensiná-los a ter Jesus como pastor. Não era para eles serem o pastor, mas era para ensinar as ovelhas a ouvir a voz de Deus. Esse é o único ensino legítimo no Novo Testamento. Mas quando alguém ensina que as pessoas precisam segui-lo, quando alguém se apresenta como pastor das ovelhas, como cobertura espiritual, autoridade, seja lá o termo que se usa, mas que no final das contas torna as pessoas submetidas a esse homem. Nós temos ali um lobo. E o lobo, ele é um devorador. Por quê? Porque ele não cuida das ovelhas, ele cria as ovelhas para se alimentar da gordura, para se alimentar da lã, para abater as ovelhas para o seu próprio sustento. E hoje em dia nós estamos vendo pessoas que se dizem pastores enriquecendo à custa da obra. Eu vou falar sobre isso também. E qual é o fruto que essa gente produz? Gente igual a eles. Esse é o ponto aqui que me chama a atenção. Por isso que Jesus diz, pelos frutos os conhecereis. Porque lobos acabam produzindo outros lobos. Lobos que ensinam as pessoas a segui-lo como um pastor, eles acabam criando na mente dessas pessoas o desejo de também ser lobo. Isso é muito comum no meio religioso, onde homens, né, pessoas se submetem aos seus líderes, querendo também ser líder. Pessoas se submetem aos ministérios, aos pastores, querendo também ser alguma coisa. E elas também vão acabar reproduzindo isso. Ou seja, o fruto desses lobos devoradores não são ovelhas para Cristo, são ovelhas para eles. E são também lobos. E assim a religião se estabelece, né? Então nós precisamos tomar cuidado. E precisamos primeiro analisar o nosso coração, se realmente temos seguido a Cristo. Se Cristo é o nosso pastor. Se ouvimos a sua voz. Se somos guiados pelo seu Espírito. Ou se somos guiados por homens. Ou se estamos fazendo também a mesma coisa, né? Nos tornando pastor das ovelhas, que na verdade lobos, né? Se estamos fazendo da obra de Deus meio de enriquecimento, se realmente estamos dando as nossas vidas pelo Evangelho de Cristo, ou se nós estamos usando isso para meio de vida e até meio de enriquecimento. E aqui diz que toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Isso é fato. Isso é fato. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E a hora ele vai falar, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino
nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Ou seja, não é o que nós falamos, é o que nós vivemos. Não é uma questão de ficar chamando Deus de Senhor, ó Senhor, Senhor. É uma questão de se realmente estamos ouvindo a sua voz e obedecendo. Se estamos sendo realmente guiados, se estamos andando em obediência a Cristo, que é o nosso pastor, nosso único pastor. Se realmente temos ouvido Jesus falar conosco nas situações, no dia a dia da vida, se nas circunstâncias da vida, né, nós temos ouvido o Senhor dizer, anda pelo caminho estreito, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Será que temos ouvido, será que temos obedecido? Esse ouvido aqui é mais do que escutar, é obedecer. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Vós que praticai a injustiça. E aí eu volto lá no começo, quando diz, mas interiormente são lobos devoradores. Sabe, essa talvez seja a maior das injustiças, a maior das iniquidades. Quando nós dizemos que estamos fazendo a obra do Senhor, mas na verdade estamos executando a nossa obra. Quando nós dizemos que estamos servindo a Deus e na verdade estamos servindo a nós mesmos. Quando nós dizemos que estamos ajudando as pessoas, mas nós estamos usando as pessoas para a nossa própria vaidade, para o nosso próprio orgulho, para o nosso próprio enriquecimento. E é justamente isso. E eu gostaria de terminar com as palavras do apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 20, verso 27 a 35. Presta bem atenção. Pois nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. O apóstolo Paulo está reunindo ali com outros obreiros que serviam a Deus, e ele diz que Deus já havia os colocado como supervisores, né? Como aqueles que estão ali olhando pelo rebanho, pela igreja de Deus que ele comprou. A igreja de Deus, que é o povo de Deus, foi comprado pelo sangue de Cristo, pertence a ele. Olha o que ele diz aqui no verso 29. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Olha só, esses homens, o que eles tinham no coração era tornar as ovelhas de Cristo, ovelhas dele. E a intenção, a motivação deles não era ensinar as pessoas a seguir a Cristo, não era ensinar as pessoas a ouvir a voz de Cristo, não era ensinar as pessoas a ter Jesus como único pastor, era ser pastor dessas pessoas, era torná-las ovelhas delas. Verso 31, portanto vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vocês, cada um de vós. Agora, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar, aquele que é poderoso para vos edificar, e dar herança entre todos os que são santificados. Olha o que ele diz aqui, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram o que me era necessário e aos que estão comigo.
Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Esse era o espírito de alguém que verdadeiramente servia a Deus, de um verdadeiro obreiro, de um verdadeiro servo na casa de Deus, no meio do povo de Deus. E era sobre isso que Jesus está falando. Sabe, precisamos examinar o nosso coração, se realmente é a Deus que estamos servindo, se o que fazemos para Deus, para o bem das pessoas, e não o nosso próprio bem, não a nossa própria vaidade. Precisamos passar por essa prova, todos nós. E precisamos saber se realmente somos ovelhas de Cristo ou se não fomos transformados em lobos, por outros lobos, né? Porque lobo gera lobo, lobo não gera ovelha. À medida que nós nos submetemos a ensino de lobos, nós também vamos nos tornando lobos. E nós vamos fazendo aquilo que fizeram conosco. Portanto, precisamos saber discernir. Primeiramente, somos realmente ovelhas de Cristo. Temos o Espírito Santo, ouvimos a sua voz, ou nós estamos seguindo homens. Estamos realmente servindo a Deus, apontando o caminho para as pessoas, ao caminho de Cristo. Estamos realmente anunciando a Cristo como o único pastor, ou nós estamos nos tornando pastor das pessoas? Que Deus possa nos dar entendimento e que nós possamos ser provados nisso e aprovados por Deus. Que Deus nos abençoe.